Olá, gente linda, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos começar mais uma live, a segunda live do tema Aspectos Sistêmicos do Coronavírus. Ontem fizemos a primeira live, ela está disponível aí na página do YouTube e também na página do Face do Instituto, tá? Se você quer compreender melhor o que eu vou falar hoje, é importante que você assista esse primeiro vídeo que está disponível para vocês aí, para que vocês possam começar a se familiarizar um pouco mais sobre a perspectiva que eu estou trazendo em relação ao pensamento sistêmico e pandemia, pensamento sistêmico e epidemia, pensamento sistêmico e vírus. Dentro dessa perspectiva, você vai acessar esse conteúdo para que você possa compreender um pouco daquilo que a gente está abordando hoje especificamente, né? E hoje a gente vai falar o que integrar, né? Para onde olhar essencialmente, o que está faltando para que a gente possa gerar um movimento de imunidade mais essencial dentro do nosso sistema emocional, dentro do nosso sistema biológico. E isso me deixou muito feliz pelos feedbacks que eu tive. Foram centenas, eu acho que foram mais de 600 mensagens que eu recebi de ontem para hoje no final da live e durante todo o dia, fazendo muitas perguntas em relação àquilo que foi a perspectiva que eu trouxe em relação ao movimento de fazer uma correlação dentro do pensamento sistêmico com os vírus, essencialmente, né? E falar que os vírus representam especificamente a culpa, a autoculpa, a autossabotagem, o sentimento de falta de esperança do masculino com ele próprio, essencialmente, né? E que esses vírus têm uma conexão profunda com a nossa ancestralidade, com a grande história, que eu chamo de grande história, e que cada vírus pode estar representando uma parte dessa grande história, a parte da dor de um masculino que foi excluído essencialmente do nosso sistema. E ontem eu fiz uma construção para que a gente pudesse compreender os principais motivos que fizeram com que a humanidade, de alguma forma, excluísse o masculino e desse lugar gerasse uma série de sintomas e doenças e conflitos por conta desse campo de experiência. E isso faz com que a gente, nesse momento, possa definitivamente olhar para aquilo que falta, olhar para aquilo que é dentro de cada um de nós, ou seja, mulheres que têm esse aspecto masculino e o próprio masculino que tem um aspecto masculino dentro de cada um de nós, podermos olhar para essa memória celular que nos conecta à grande história e poder olhar para essa história de pandemia e poder, de alguma forma, estabelecer um vínculo e uma reconexão com a grande história, né? Liberando aquilo que precisa ser liberado, olhando para aquilo que precisa ser visto, né? Olhar para aquilo que precisa ser visto e, de alguma forma, poder fazer com que a nossa vida tenha um fluxo natural e orgânico, né? Um fluxo mais assertivo, mais focado, mais colorido, mais suave. É possível, sim. A gente vai abordar hoje esse movimento do que integrar, para onde olhar, para que a gente possa fortalecer o nosso processo de imunidade, porque a imunidade é uma conexão que eu falo, isso faz parte, tudo que eu estou falando aqui faz parte de um projeto de pesquisa, onde eu incluo, por exemplo, a psicologia positiva, a neuropsicologia, a neurociências, para poder falar um pouco sobre o aspecto biológico, o aspecto neurobiológico da imunidade, essencialmente, né? E também daquilo que faz com que a gente se conecte dentro do campo das nossas emoções. Ontem eu falei sobre o sistema límbico, sobre a amígdala, que é uma parte do sistema límbico, e todo esse movimento que faz com que a gente se conecte com pessoas, com a gente mesmo, com o sistema, com tudo que está em torno da gente, né? E eu falei ontem também que, para além de estarmos vivendo uma pandemia viral, nós estamos vivendo uma pandemia do medo. E esse medo não é um medo de agora, é um medo de muito, muito tempo, né? E esse medo nos conecta
também a memórias celulares fortíssimas da nossa história, os segredos, as guerras, as falências, as dores, as ausências, as mortes, aos lutos, de uma forma geral. E essa pandemia do medo, ela de alguma forma afeta 100% o nosso sistema imunológico, porque o cérebro compreende que quando eu estou em situações de medo, eu estabeleço um princípio de que eu não preciso olhar essencialmente para o meu movimento de imunidade. Eu vou olhar especificamente para sobreviver. E o medo, ele nos fez chegar até aqui. Doses de medos diárias, elas são essenciais para que a gente possa crescer. Doses pequenas de conflitos são essenciais para que a gente possa crescer. E essa série que eu chamei de aspectos sistêmicos do coronavírus conta um pouco da minha experiência que eu tive no processo de 8 constelações que foram feitas com essa temática, onde eu pude perceber essa exclusão do masculino, gerando a dor desse campo da experiência, daquilo que mundialmente a gente está podendo sentir e viver, né? Esse é um campo profundo de experiência, de percepção, é uma pesquisa, não é algo que é dessa forma, é dentro da minha perspectiva de olhar, porque todo trabalho que eu ensino, da forma como eu ensino o campo das constelações, que eu chamo de percepção sistêmicas e práticas integrativas, é de fato se auto-perceber e, consequentemente, perceber o outro e perceber as suas relações como uma ressonância dentro daquilo que faz com que a gente estabeleça esse princípio do vínculo. E quando eu aprendi a olhar essencialmente para sintomas e doenças, baseando-se naquilo que é a forma como cada um de nós nos conectamos com as nossas crenças aprendidas de forma consciente ou inconsciente com o nosso sistema de origem, com a grande história, que eu chamo de grande história, eu comecei a relatar e a descrever que sintomas e doenças, conflitos e qualquer experiência que a gente experimente na vida, ela é baseada dentro de uma dinâmica familiar, dentro de uma dinâmica entre a função pai, entre a função mãe, entre o masculino, entre o feminino, dessa relação que gerou um terceiro aspecto, nós filhos, que somos a ponta do sistema. E esse campo infinito de experiências e possibilidades me trouxe muitas percepções, né? Eu pude descrever algumas delas. Isso foi, na minha experiência, eu trabalhei no hospital na UTI cardiológica, na UTI de pessoas terminais, em sanatórios, em orfanatos, no setor de cirurgia bariátrica. Então foram muitas experiências na área de saúde que fizeram com que eu pudesse catalogar durante mais de 18 anos esse campo da experiência, daquilo que trago como uma possibilidade de olharmos para sintomas de doença, né? É uma das especialidades que eu carrego dentro da minha experiência clínica, tanto com grupos, como com pessoas, quanto com empresas, e levando esse conhecimento, de alguma forma, a gente começou a constatar que em grupos de pessoas começou a se apresentar dinâmicas muito parecidas, muito similares, apesar de serem histórias diferentes e motivos diferentes que desencadeiam sintomas e doenças dentro de cada um de nós, mas existem princípios que são raízes que nos conectam de uma forma coletiva, e isso eu comecei a perceber no campo da experiência. E quando eu falo que os vírus e essa pandemia que a gente está vivendo, que é uma pandemia essencialmente do medo, e que esse medo estabelece um movimento de comprometimento com o nosso sistema imunológico, eu falo que esses vírus têm uma conexão profunda com a exclusão do masculino, ou seja, esse masculino que durante muito tempo ele foi em busca, ele foi caçar, ele foi aventurar-se, os bandeirantes, os europeus que viajaram, as tribos que vão em busca da sobrevivência de novas culturas, de estabelecer vínculos com outras culturas, muitas vezes esses homens eles iam e não voltavam mais, ou porque morriam na guerra, ou porque morriam de uma doença, ou porque constituiu outras famílias em outros lugares. E olha, isso é uma ressonância do que acontece muito com o masculino hoje, de alguma forma, né? E que esse masculino, por esse princípio maior, ele simplesmente foi esquecido, ele foi excluído, ele foi deixado na história dentro de um lugar específico. E que existe uma ressonância muito grande entre esse movimento da exclusão do masculino com o aspecto viral.
O vírus ele vive dentro da nossa célula, ele habita dentro da nossa célula e ele vai desencadear-se ou não a depender da qualidade da nossa imunidade. E imunidade significa um masculino, ou seja, um olhar integrado e abençoado do masculino, da função pai dentro de cada um de nós. Olha que lindo isso. Imunidade, ou seja, uma pessoa saudável a nível de imunidade é uma pessoa saudável com as emoções do pai. E muita gente fala para mim, por exemplo, eu tenho uma boa relação com o papai, é melhor do que a mamãe, por exemplo, né? E a gente vai compreender que esses dois sistemas ele têm a mesma importância e de que quando eu falo eu tenho com A uma determinada relação em detrimento com B uma outra relação, há um desequilíbrio no processo. E a gente precisa olhar também para esse campo de experiência. E o fato desse excluído, ou seja, desse masculino estar excluído, porque são, sei lá, milhões de homens que perderam a vida nesse processo de aventurar-se no mundo, né? Isso se torna como campo de experiência porque a forma que um sintoma e uma doença tem de chegar até cada um de nós é através da memória celular. E um vírus vive dentro de uma célula, das nossas células. E essas células elas se multiplicam, assim como os vírus se multiplicam, né? Então a história se multiplica dentro de cada um de nós. A história estabelece um processo de se tornar viva dentro da memória celular que existe dentro de cada um de nós. Por isso essa correlação profunda dessa exclusão do masculino. Então muita gente, assim como eu, fiquei perplexo quando eu vi esses 8 movimentos que aconteceram de fevereiro para cá, das 8 constelações coletivas e personalizadas em grupo que foram feitas com essa temática, o quanto isso nos conduziu a falar dessa forma. Porque quem me conhece sabe que eu faço correlações específicas com esse campo da saúde e doença e daquilo que é conectado a um padrão sistêmico familiar. Eu falo, por exemplo, que o Alzheimer, 95% do Alzheimer é de causa desconhecida, 5% é genética. E o Alzheimer é uma doença que estabelece um princípio de fazer com que a gente se esqueça da nossa infância. Se esqueça do período da infância, porque lembrar da infância para muitas pessoas dói. Então isso há uma degeneração neuronal, celular, e que estabelece esse processo de atuar especificamente essa degeneração na área da nossa memória de longa duração. E isso faz com que muitas vezes a gente não consiga estabelecer o vínculo com a nossa infância porque existe um bloqueio emocional que nos conecta a esse campo de experiência, dizendo não. E como é um aspecto do cérebro, e o cérebro tem muito a ver com a função pai, eu digo que a cabeça como sistema é a casa do pai, assim como o coração é a casa da mãe. E muitas vezes nós temos, por exemplo, um vazio no coração e um excesso no alto, na cabeça, né? É um excesso de preocupação, é um excesso de mãe na casa do pai. E isso gera uma série de sintomas e doenças. É impressionante isso. Então, por exemplo, o Alzheimer esse campo, é um campo de muitas interações bloqueadas, digamos assim, né? Interrompidas, que faz com que a gente quebre essa ponte com o princípio da nossa infância. Então eu vou esquecer, eu vou degenerar as minhas células, eu vou paralisar, porque todo o movimento, ou seja, a ação especificamente nos conecta também à função pai, ao masculino, né? O cérebro nos conecta à função pai, ao masculino. Eu vou degenerar, porque existe uma parte minha que está identificada, uma dor profunda na minha criança, que tem a ver com a memória lá de trás, que tem a ver muitas vezes com a dor que eu tive como referência com esse masculino que me gerou a vida, ou de outros masculinos que estiveram na minha história. Então eu faço essas correlações de uma forma muito prática e eu vou gerando uma pesquisa onde, por sincronicidade, aparecem muitas pessoas com sintomas de doenças e que, de alguma forma, eu vou catalogando isso e vou estabelecendo um princípio de metragem, né? de quantificar esse campo de experiência.
E mesmo aquilo que trago não é uma regra, porque toda regra tem sua exceção, e toda pesquisa nessa área que a gente chama de pesquisa dentro do campo da subjetividade, dentro do campo da fenomenologia, são pesquisas que precisam de bastante casos clínicos para que isso de fato aconteça. É incontestável dizer que uma constelação aplicada à área de saúde, por exemplo, ela tem uma intenção de diminuir o excesso emocional que gerou uma doença, né? E a gente sabe que muitas vezes uma doença ou um conflito ou um sintoma está muito relacionado a um excluído. Aquilo que me conecta à grande história, aquilo que através da memória celular faz com que a grande história estabeleça esse vínculo. E a forma que nós temos, ou seja, a porta de entrada que nós temos para olhar para o masculino é através do nosso pai. É a fonte, é o princípio de referência única que existe dentro de cada um de nós, né? É o nosso pai, seja um pai vivo, seja um pai ausente, seja um pai conhecido ou desconhecido, um pai que trabalhou muito, um pai que aprontou muito, não importa. Ele é a nossa referência para que nós possamos compreender esse masculino, esse campo de masculino, né? E esse masculino, por si só, dentro desse inconsciente coletivo da grande história, a gente viu ontem, eu falei um pouco hoje, ele é um dos aspectos mais excluídos dentro desse movimento. E essa conexão que faz com que a gente faça esse link com o aspecto dos vírus é justamente esse movimento desse masculino que chama a nossa atenção, que pede o nosso olhar, para que possamos de alguma forma e definitivamente estabelecer essa conexão com a grande história de um outro lugar, porque o fato de adoecermos é porque estamos fora do nosso lugar, dentro da grande história. Estamos no lugar de alguém, olhando para alguma parte da história, e muitas vezes partes da história que nem sabemos que aconteceu ou como aconteceu. Isso é muito importante. E a partir desse movimento, a gente começa a compreender que toda referência daquilo que faz com que a gente não consiga, por exemplo, olhar para o futuro, foco no futuro, a gente não consegue ter essa força, é porque existe de alguma forma um movimento interrompido na relação com a função pai. Eu chamo de função pai porque o aspecto biológico que a gente viu ontem está no primeiro vídeo, está na primeira aula, ele teve sucesso. Tanto é que eu estou falando para vocês e você está me ouvindo agora, né? Nesse movimento maior. A gente começa a compreender que, como função biológica, o espermatozoide ele começa a vida. Ele tem esse campo de começar a vida, ele startou o processo da vida, é uma carga elétrica positiva, ele tem um impulso. A natureza biológica do espermatozoide é de força, é de vitalidade, é de ir. Ele vai, ele desbrava, ele tem uma conexão muito forte, ele carrega essencialmente o testosterona, ele vai nessa força, né, na direção da startar a vida no campo da experiência. E muitas vezes isso foi o que? É excluído, é esquecido. Isso é um movimento interessante, porque ontem eu também falei que o fato da consciência desse masculino de dizer assim, como eu começo a vida, eu posso também tirar a vida. Então, a incidência de homens que vão para a guerra e morrem, homens que se tornaram assassinos, é muito desse inconsciente forte falando assim, olha, eu começo a vida, assim como eu começo a vida, eu tenho o direito de tirar a vida. São distorções da história, né? São distorções que nos conectam à parte da história. E esse movimento é único porque esse princípio da vida, ele é esquecido, porque vamos sempre conectar esse movimento à função mãe, como aquela que nos deu a vida, né? Dentro do pensamento sistêmico existem outras perspectivas, a gente quebra muitos paradigmas nessa área e faz com que a gente possa compreender de uma forma muito mais visceral no corpo aquilo que é essencial para a gente estabelecer o equilíbrio entre essas duas partes. Então, o fato desse princípio ter sido excluído, esquecido de alguma forma, isso gera um princípio de adoecimento e faz com que esse masculino busque o tempo inteiro ser integrado, ser reconhecido, ser visto. E muita gente me escreveu
Foram mais de 600, eu não tive, eu peço desculpas porque a equipe se virou nos 30 para poder responder o máximo de pessoas, foram mais de 600 mensagens, né, falando sobre esse campo de experiência. Para mim também é algo muito novo, eu estou ainda aprendendo com tudo isso, igual você. Muita gente falou de coronavírus de uma forma sistêmica também, que é ok, mas dentro da perspectiva que eu trouxe dos vírus na correlação da culpa, né, desse masculino de não poder ter sido essencialmente eficiente no processo da vida, isso remete a uma autocobrança, porque os vírus eles trazem essa informação do próprio grupo da história de masculinos que estabelece o movimento de se autoagredir, né? E a gente percebeu que a incidência de pessoas infectadas são do gênero masculino, são homens, a incidência de óbitos maior são de homens, e esse vírus começou lá atrás, na China, com um homem, foi detectado pela primeira vez em 1920, se não me falha, 1940, perdão, dentro de um pássaro. Em 1960 se manifestou pela primeira vez em um homem. Olha só que interessante, olha como esse masculino tem uma ressonância muito grande com aspecto viral. E eu fui pesquisar isso para compreender por que no homem, né, a nível biológico, eu comecei a perceber, tem uma pesquisa nos Estados Unidos que mostrou que o estrogênio, que é um hormônio essencialmente feminino, é um hormônio que protege muito mais as mulheres do que o homem que não tem esse hormônio de forma abundante no corpo. Então eu fui pesquisar esse movimento para poder compreender e para poder inclusive fazer essas conexões de gerar esse movimento de dizer que os vírus têm a ver com culpa, com autoculpa, com autodestruição. Já que eu não consigo ser visto, reconhecido, eu vou me autodestruir porque existe uma culpa muito grande que eu carrego em relação ao meu processo de vida, né? Então, o pensamento sistêmico versus vírus traz essa perspectiva que, na realidade, não é o pensamento sistêmico, mas que Luciano traz essa perspectiva e que fala através do pensamento sistêmico, da percepção sistêmica que eu encontrei através dos trabalhos que eu desenvolvo há mais de 18 anos nessa área de autodesenvolvimento, para poder explicar um pouco aquilo que faz com que a gente possa falar dessa forma sobre saúde, doença, conflito, sobre qualquer aspecto que tenha a ver com relacionamento. Ou seja, a forma como você se relaciona com você, a forma como você se relaciona no seu emprego, na sua empresa, com o seu parceiro, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu filho. Tudo isso é possível ser visto no campo da fenomenologia, ou seja, a forma como nós nos conectamos com aquilo que nos relacionamos. Isso é muito importante. E dentro desse movimento maior, como função pai, função mãe, função filho, a gente sabe, e isso não é uma regra também, mas muitas vezes olhamos para a função pai, ou seja, aquilo que tem a ver como função, carregando o olhar da mamãe. Sabe quantos filhos não conseguem ter acesso ao pai porque existe uma mãe no meio do caminho? Sabe quantos filhos não conseguem olhar para o pai, se entregar ao pai porque tem uma mãe que teve uma dificuldade de relacionamento com o papai? Sabe quantos filhos olham para o pai e não conseguem estabelecer vínculos efetivos emocionais porque estão conectados às emoções dessa mamãe? Eu conheço muitos, e eu digo que a maioria de nós é assim, justamente por esse vínculo que a gente tem, por essa díade que a gente tem de conexão com essa função mãe. É muito forte isso. Essa parte é visceral. A criança, ela até 3 anos de idade, quando ela tem o primeiro aspecto de luto, de romper, né? ela se sente como um todo com a mamãe. E aos 3 anos de idade, mais ou menos, ela começa a dizer assim, olha, eu começo a criar independência para me tornar eu lá na frente, né? Ela começa a estabelecer esse processo de inconsciente de vínculo. E um dos movimentos que faz com que, por exemplo, a gente chupe o dedão, olha que legal isso. O dedo é o que nos separa, ou seja, que é um processo evolutivo dessa raça, que é a pinça, né, que nos conecta a esse sistema Homo sapiens sapiens, e que faz com que a gente estabeleça o movimento de ter maior flexibilidade, ou seja, maior
percepção de pegar coisas, de sentir coisas, né? Mas esse dedão aqui nos conecta ao cérebro, à mentalidade. E a criança, ela chupa esse dedo porque é uma forma inconsciente de entrar em contato com a função pai, que predominantemente tem essa conexão com o campo da cabeça, de uma forma geral, com o cérebro, da forma geral. Essa é uma perspectiva que eu ensino, tá? Eu precisaria desenvolver mais e em breve a gente vai fazer muitas lives para que a gente possa falar sobre esses aspectos que são pesquisas, que são percepções que a gente vai encontrando na nossa prática clínica diária, ok? Então esse movimento muitas vezes faz com que cada vez mais a gente exclua essa parte do nosso sistema, né? Faz com que cada vez mais a gente não consiga estabelecer vínculos essenciais. O não reconhecimento impede o fluxo dessa parte, que é o terceiro aspecto, filhos, e que faz com que a gente não consiga gerar esse movimento de vínculo efetivo por esse campo de experiência, porque a gente aprende nessa dinâmica, por exemplo, que eu tenho que escolher a vida inteira, eu tenho que escolher, por exemplo, entre sorvete de chocolate e sorvete de creme, entre a noite e o dia, entre azul e branco, entre pai, entre mãe. Eu tenho que escolher um ou outro, sempre. A vida inteira a gente estabelece esse campo de experiência. E essas rupturas, esses movimentos de rupturas nos afasta daquilo que é essencial, que é a nossa própria história. Porque, como eu falei na live de ontem, existe o que a gente chama de o vínculo entre adulto e criança, criança e adulto. Esse é um dos campos de experiência que nos conecta profundamente ao que o Bert Helling chama de boa consciência e má consciência, que é uma compilação da teoria freudiana de pulsão de vida e pulsão de morte, né? Porque as constelações nos conduzem constantemente entre esse fluxo de vida e morte, morte e vida, vida e morte, morte e vida, boa consciência e má consciência e boa consciência. Esse ping-pong que a gente estabelece dentro das nossas relações que são inconscientes faz com que a gente estabeleça esse movimento entre adulto e criança, criança e adulto. É a criança adulta e o adulto criança, né? É a criança que teve que ser forte muito cedo, por exemplo, cuidou dos irmãos, ou criou muitas couraças porque não foi bem nutrida por essa função ou por essa função, isso vai criando muitas resistências, e ela se torna um adulto muito cedo. Ou adulto que olha para dinheiro, olha para trabalho, para a profissão, para a sexualidade, para qualquer coisa na vida com o lugar, com o pensamento, com o sentimento da criança. Então esse jogo que acontece nesse campo de experiência é que na minha perspectiva de ensino e na minha prática, eu falo que a pulsão de vida e a pulsão de morte, ela acontece essencialmente nessa relação adulto-criança, criança-adulto. E esse movimento é tão forte porque a memória celular de uma criança, ou seja, a fase principalmente de 0 a 7 anos, que ela não tem o aspecto cognitivo, né, complexo, consciente, ela simplesmente aprende através da memória celular, de aspectos vivenciados nessas relações, a tudo que ela vai transmitir para o resto da vida. E uma das coisas mais fortes que a gente aprende é que esse vínculo ele é intenso entre filho e função mãe, né? Isso aqui eu quero falar depois, essencialmente, numa outra live também, para falar sobre essa pulsão de vida, pulsão de morte, entre boa e má consciência, entre adulto e criança. É uma correlação que eu faço e que dentro daquilo que eu chamo de matemática sistêmica, matemática exata e matemática inexata, né? Ou seja, tem muitas possibilidades dentro do campo da matemática, assim como tem muitas possibilidades dentro desse campo que eu chamo de triangulação sagrada, a triangulação sistêmica da vida, né? Esses dois aspectos, eles têm como função, ele vai gerar um campo de história aqui, vai desencadear nessa história uma relação entre adulto, criança, criança e adulto, e esses dois sistemas é a forma como eu conto a minha história nesse movimento. E esse campo daquilo que nós aprendemos, um dos campos mais importantes é que esse masculino dentro de cada um de nós, aqui pode ser menino ou menina, não importa, tem um aprofundador, tem um profundo processo de exclusão. E isso nos torna, muitas vezes, capengas na vida, né? E é impressionante esse sentimento de que falta algo, né? O pai, esse masculino, ele tem funções específicas
Não é que a mulher, a mãe, não possa ter essas funções. Tem, mas como função essencial, a gente pode dizer que ele nos conduz para o mundo, é o que nos dá a força para empreender na vida, seja empreender a nível pessoal, a nível profissional, aqueles que nos conecta com clientes, aquele que nos traz o foco, negócios, investimento, compra, emoções como coragem, determinação, tomada de decisão, futuro, ação, a espiritualidade, são aspectos essenciais que fazem com que a gente olhe essencialmente para esse pai e reconheça a força desse pai. E também a gente está falando de um movimento, que é o nosso tema, que é a imunidade. E essa imunidade é uma relação profunda com esse masculino da grande história, com esse pai que é a nossa referência para acessarmos esse masculino daqui. E essa imunidade, ela é saudável quando temos integrados esse pai. E uma das perguntas que muitas pessoas fizeram foi: como faço para integrar esse pai? Como faço para integrar esse masculino? Né? Isso é tão forte dentro de cada um de nós. Carregar essa dor é algo que faz com que a gente não consiga ser não consiga ser você. É impressionante essa lealdade. Um dos objetos de pesquisa que eu tenho é tentar compreender o que biologicamente nos conecta a esse campo de lealdade, que a gente chama de lealdade infantil, ou de amor cego, dessa criança que eu tenho muitas pistas, eu tenho muitas possibilidades, e um dia eu quero falar para você sobre isso, mas o que me instiga é compreender por que essa grande história ela tem uma influência tão grande sobre a minha vida, né? Por que eu deixo de viver a minha vida para viver a vida da grande história? É meio louco isso ainda na minha cabeça, é algo que eu fico martelando basicamente todos os dias quando eu olho para uma pessoa, para um grupo de pessoas que eu estou trabalhando. Quando eu olho para mim, principalmente, quando eu olho para a minha própria história, eu vejo o quanto eu tenho passando por descobertas profundas, mas falta algo, sabe? Eu estou a um passo de compreender essa dinâmica que faz com que essa lealdade seja uma lealdade nociva para cada um de nós, né? O que faz com que a gente adoeça especificamente. Então esse princípio de função pai, que nos conecta à referência de masculino e nos conecta à grande história, ele tem essas grandes vantagens, né? Porque quando a gente está fragmentado, o que a gente chama de movimento interrompido nessa função especificamente, isso é comprometido. De alguma forma, isso é comprometido. Sabe aquelas pessoas que têm uma dificuldade muito grande de sabem aonde querem chegar, elas saem do ponto, né? Elas estão aqui no ponto A e vão chegar ao ponto B, chega no meio do caminho, tem aquele sentimento de fracasso, de autoprocrastinação, de auto-boicote. Justamente esse campo de falta, de ausência de força é que faz com que a gente se conecte a algo que tem a ver com essa função especificamente, ok? Incluindo o aspecto da imunidade. A imunidade como um campo, um masculino integrado em paz dentro de cada um de nós, a gente tem uma imunidade saudável. E esse princípio, ou seja, a ausência desse masculino, nos traz riscos no mundo. Riscos de investimento, né? A própria loucura que está acontecendo hoje na economia, né? É uma dinâmica também que tem a ver com essa função masculina, com essa função pai que existe dentro de cada um. Então, os riscos na vida. Sabe aquelas pessoas que têm na veia aquele sentimento de aventura, que colocam em risco a própria vida numa aventura? É uma possibilidade de querer integrar o pai, por exemplo. Essa função, essencialmente. As diversas psicopatologias, de uma forma geral, têm a ver com a ausência ou movimento interrompido da função pai. Não é que a função mãe não esteja conectada a esse campo de experiência. Influencia muito através das nossas emoções, da nutrição das emoções. Mas como sintoma essencial, a gente vai
fazendo uma conexão com esse campo de experiência que tem a ver com a função pai dentro desse campo de experiência. Os vícios de internet, jovens, adolescentes que ficam a noite toda na internet, alcoolismo, tabagismo, adicção, jogos de azar, tem muito a ver com esse campo predominante. Por quê? São aspectos que pela incidência da história da humanidade, o que a gente chama de aspectos fenotípicos e aspectos genotípicos, esses aspectos eles geram uma informação dentro do campo do inconsciente coletivo através da memória celular. Vamos despertar uma tendência maior como masculino dentro desses aspectos. Olha que interessante, a história da humanidade, né? Os vícios de uma forma geral começaram de uma forma muito mais contundente com os homens, com o masculino no campo da experiência. Por isso que dessa forma a gente estabelece vínculos com aspectos de saúde e doença. É a forma como eu trabalho, a forma como eu percebo, a minha experiência fala isso, né? As falências de uma forma geral, falências múltiplas dos órgãos, falências de empresas, falências de relacionamento, as falências de uma forma geral estão muito relacionadas a essa força vital que começa biologicamente no espermatozoide, que tem uma carga elétrica positiva, né? A ausência de perspectiva da vida, a ausência de perspectiva de futuro. Muitas pessoas olham para o futuro e veem o passado. Essa é a verdade. Muitas pessoas reconhecem o futuro, mas não têm forças para chegar no futuro. Então, todas essas dinâmicas têm a ver com a ausência dessa função, ou seja, da função pai na vida da gente, né? Como campo da própria experiência humana, daquilo que a gente fala. A falta de foco, pessoas que focam em várias direções ao mesmo tempo, pessoas que não conseguem ter foco, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade ou sem hiperatividade, transtorno de personalidade, são aspectos essenciais muito conectados a movimentos interrompidos da forma como o filho, a ponta do sistema, se conecta com função pai e esse masculino como campo de experiência, né? E perguntas que eu sempre fiz a minha vida inteira: como eu faço para mudar isso? Eu não quero mais sentir isso, eu não quero mais viver essa parte da minha história. Eu sei que eu posso ter sucesso, eu sei que eu posso ter saúde, eu sei que eu posso ter êxito, mas por que eu não tenho, né? E eu comecei a pesquisar muito. Caramba, a primeira vez que eu fiz uma constelação de prosperidade foi impressionante, porque o representante da prosperidade olhava para o meu avô paterno morto, né, no chão, que ele morreu na sarjeta, ele tinha um vício que era o alcoolismo e morreu na sarjeta especificamente. Meu pai olhava para fora, eu olhava, meu representante conectado ao meu avô, e a prosperidade, ou seja, o meu foco essencial, porque eu trabalhei o foco, eu olhava essencialmente para o meu avô que estava no chão. Aquilo me chocou muito e eu comecei a perceber: uau, que impressionante isso, como é que eu sei o que eu quero, eu sei como chegar, mas não tenho forças para estabelecer esse movimento de materializar na vida, né? E comecei a compreender, a partir de movimentos como esse, o quanto essa grande história, ou seja, essa força de função pai, porque a função mãe são outras possibilidades. A gente está focando essencialmente na função pai para poder compreender esse aspecto viral. Traz esse movimento de impossibilidade de foco naquilo que é essencial na vida. Esse foco não é apenas foco em empreender, em construir um negócio, em fazer algo parecido, mas é foco naquilo que você precisa, foco naquilo que é essencial, foco naquilo que você estabelece como campo de necessidade para que você possa ter sucesso e êxito na vida, né? E o quanto isso gera esse movimento de possibilidades, né? Então, assim, como integrar? Como estabelecer esse campo de experiência totalmente diferente, né? Como? De que forma que a gente pode gerar esse processo, né? O primeiro grande movimento é compreender que existe uma grande história. E que essa grande história se manifesta através de cada um de nós, através da memória celular. E essa memória celular ela vai despertar a partir das nossas socializações,
A socialização primária, básica, é aquilo que nós recebemos de indicação, de educação, de nutrição do nosso pai e da nossa mãe. Mas vamos passar por diversos níveis dentro da socialização. E essa socialização secundária é quando essa criança começa a socializar com outras pessoas, com outros ambientes. E a gente começa a perceber que essa grande história, ela se manifesta justamente através dessas diversas relações. E é um grande desafio compreender, por exemplo, que eu e a história, ou seja, eu e a grande história, esse movimento, eu faço parte da grande história. Eu não sou a grande história, ok? É importante deixar claro isso, de que existe uma grande história a qual eu faço parte. Eu não sou a grande história. E toda vez que eu quero carregar a grande história, ok? Eu deixo de olhar para aquilo que é essencial na minha vida. Quando eu quero salvar a grande história, quando eu quero salvar os meus pais, quando eu quero salvar alguém, eu deixo de olhar para aquilo que é essencial na minha história. Então, esse é um processo que começa no reconhecimento de que existe uma grande história, de que essa grande história se manifesta dentro de cada um de nós e que ela vai despertar a partir das minhas socializações, dos meus diversos relacionamentos. E que eu e a história, eu sou pequeno diante da história, né? Até que eu consiga reconhecer dentro da grande história o meu lugar. E isso é um desafio, né? Ou seja, reconhecer o meu lugar vai me trazer paz, vai me trazer um nível de amorosidade e respeito muito grande por mim mesmo e pelo grande sistema, né? Esse grande sistema, ele é grande, não é apenas o nosso sistema familiar, são muitos níveis de informações interferindo naquilo que sou eu e a história, nesse movimento maior, né? Porque somos 100% pai e 100% mãe, ou seja, a carga genética que recebemos, a carga da grande história que recebemos é 100% de cada um, não é 50%, é 100%, 100%. Que eu vou manifestar mais aqui, ou vou manifestar menos aqui, ou mais aqui, ou menos aqui, mas recebemos 100%, porque um espermatozoide e um óvulo, cada um carrega 100% de informação da história. Então, como integrar é a possibilidade de nos reconhecermos e encontrarmos o nosso lugar, estabelecer um movimento de reconhecer de que eu sou pequeno diante da grande história, de que eu não posso mudar a grande história, de que eu não posso mudar o passado. E toda tentativa vai gerar um fracasso nesse sentido maior, ok? Então é importante gerar esse movimento de reconhecer qual é o seu lugar. Para muitas pessoas, por exemplo, que tiveram irmãos que não nasceram porque foram abortos provocados ou abortos espontâneos, esse movimento é necessário encontrar o seu lugar no seu sistema de irmãos, é muito importante. Às vezes estamos olhando inconscientemente para um movimento daquilo que estou no lugar da vovó, estou no lugar do vovô, estou no lugar do papai, estou no lugar da mamãe e, consequentemente, estou fora do meu lugar. Então, quando eu encontro o meu lugar, que é o reconhecimento de que antes de mim teve uma grande história, de que antes de mim tem uma hierarquia e que existe uma ordem específica nesse movimento, e quando eu encontro o meu lugar, eu gero um equilíbrio nesse processo maior, né? Pelo reconhecimento daquilo que a gente está como num processo de tentativa de fazer diferente na vida, né? Eu vejo muitas pessoas fazendo muito esforço para pouco resultado. Muitas pessoas que têm um sentimento de culpa muito grande quando ganham dinheiro, por exemplo, um sentimento de frustração muito grande porque reconhece seu potencial, mas não consegue estabelecer esse processo de manifestar esse movimento, né? Então, toda essa grande história, ela está dentro de cada um de nós através dessa memória celular, né? Que a gente chama de campo mórfico genético. E esse princípio vai despertando a partir do movimento que a gente vai socializando na vida. Tem? Eu vou responder algumas perguntas, tá? Para que a gente possa finalizar a live de hoje, a segunda live do aspecto sistêmico do coronavírus, e poder, amanhã a gente vai
fazer uma série de exercícios. Vou começar com 2 exercícios hoje. Amanhã a gente vai ter mais exercício. Amanhã a gente vai fazer uma meditação. E eu vou pedir para vocês que, a partir da sua experiência, a partir desse movimento, desses exercícios aqui, que vocês comecem a escrever para mim, tá? Eu preciso catalogar os resultados da sua experiência, porque isso é pesquisa. Eu preciso que você me informe os resultados que você teve a nível de despertar de consciência, para que você possa, de alguma forma, contribuir com aquilo que a gente está produzindo de pesquisa. Para mim é muito importante que você deixe o seu feedback, que você possa nos escrever, para que a gente possa juntos descobrir novas coisas nesse movimento, né? Para que a gente possa compreender que é necessário reintegrar definitivamente esse masculino, também esse feminino dentro de cada um de nós, para que a gente possa gerar um equilíbrio dentro das nossas emoções, dentro do nosso sistema biológico, dentro da nossa vida, dentro das nossas relações, né? Então, eu vou pedir, por favor, que envie as suas, após práticas de exercício, que eu vou passar hoje e amanhã, que vocês enviem as suas percepções, e qualquer percepção ela é fundamental, ela é importante para que a gente possa catalogar como nível de incidência de um determinado padrão. E com certeza é uma força interna que eu tenho dentro de mim. Eu acredito muito de que quando a humanidade, ou seja, quando nós estabelecermos esse princípio da consciência, desse despertar de consciência, da importância de reconhecer o nosso lugar dentro da grande história, de reconhecer a importância desse masculino, desse feminino, o nosso corpo e as nossas emoções estarão saudáveis, nosso sistema imunológico não deixará que absolutamente nada interfira na nossa saúde. É impressionante esse processo de força que eu trago, que quando eu falo dessa forma porque cada constelação e cada atendimento que a gente faz nessa área ou qualquer outra área que tem a ver com comportamento humano, com a forma como nós nos relacionamos, ela tem níveis significativos de mudança, né? E o quanto isso faz com que as pessoas comecem a se tornarem eu. Porque o processo de imunidade é autodesenvolvimento pessoal, é como se fosse uma vacina. A vacina é autodesenvolvimento pessoal, ou seja, tomada de consciência. Quanto mais a gente passa por processo de autodesenvolvimento pessoal, mais imune a gente fica em torno daquilo que chega para a gente, porque isso vai dificultar que uma emoção que não seja boa interfira nas minhas emoções. Então, o autodesenvolvimento pessoal é essencial, é uma vacina essencial para que a gente possa estabelecer esse princípio de melhorar. E eu vou ensinar 2 exercícios hoje simples, mas que tem um nível profundo de começar a entrar em contato com esse campo imenso de experiências na ponta do sistema da gente com esse masculino, com a função pai especificamente, né? E a partir daí eu preciso que vocês me ajudem através dos seus relatos, das suas descobertas, dos seus sonhos, das suas percepções, da forma como você vai se posicionar diante daquilo que é a sua relação com o masculino, da sua relação com o seu pai, da sua relação com o masculino que existe dentro de você, que isso também é muito importante, porque qualquer ressonância ou interferência que a gente desenvolva dentro de cada um de nós, na relação com o masculino, é também uma parte que me conecta à função pai e ao grande masculino. Tem alguma pergunta que... Temos. Avisa o pessoal do Instagram que a live vai acabar quando fechar 1 hora. Estamos em 48 minutos. O pessoal que está no Instagram, que está assistindo pelo Instagram, a gente tem um limite de 1 hora, tá? Caso ultrapasse 1 hora, você pode migrar para o Facebook, ou nós vamos postar o link dessa live, da live 2 de hoje, também. É possível me postar no Instagram também o link do... A gente pode colocar no link da bio do nosso perfil do Instagram. Tá, a gente vai pôr o link da live de hoje, que está no YouTube e Facebook, na bio do Instagram. Isso. É isso? Para quem perdeu o finalzinho
Para quem perdeu o finalzinho, que é justamente esses exercícios que eu vou ensinar. A gente pode tentar entrar de novo depois que acabar. A gente vai tentar, depois que acabar 1 hora, a gente sai do Instagram e entra novamente, para que as pessoas que não tenham o Face do ILA, onde está sendo transmitido pelo Face do ILA aqui, tá bom? Sugiro que vocês assistam o vídeo, a live aula de ontem. Está na página do ILA, tanto do YouTube quanto do Facebook. É importante que você tenha o conhecimento daquilo que foi transmitido ontem. Esse é a segunda live, a segunda aula sobre o tema aspectos sistêmicos do coronavírus. Amanhã a gente vai ter o terceiro e último episódio dessa série. No sábado a gente vai falar sobre medo, né? O medo de ficar sozinho, o medo de perder a vida, o medo de perder as pessoas que amamos, o medo da economia, o medo de perder emprego, enfim, a gente vai falar sobre o aspecto medo, o aspecto biológico e o aspecto sistêmico do medo, para que a gente possa fortalecer o nosso sistema imunológico de uma forma diferente também, tá bom? Vou fazer as perguntas do Instagram pro pessoal que tá aí ainda. Tá. Deixa eu achar aqui. A gente vai responder inicialmente algumas perguntas do Instagram, porque daqui a pouco vai acabar o tempo lá. Então a gente depois passa para as perguntas do Facebook, tá bom? Ontem você falou sobre este masculino que quer ser visto. Sobre exclusão do masculino. Qual relação, e se houver alguma, com esse movimento planetário? Mãe Terra limpando, curando? Por incrível que pareça, todo sintoma e doença, todo conflito é uma forma de gerarmos cura, é uma forma de equilibrarmos as nossas emoções. Toda relação, ela necessita de um pouco de medo, toda relação com você mesmo, com outra pessoa, com a vida, necessita de um pouco de conflito, de uma dose de conflito para que você possa crescer constantemente. O grande movimento é que, às vezes, ultrapassamos o limite dessa experiência, né? E isso gera um dano muito grande para a humanidade, consequentemente para o planeta azul, para a Terra. Eu falei ontem que a Terra é um grande organismo vivo, assim como cada um de nós, os mais de 7 bilhões de habitantes, somos organismos vivos. Imagina você que são 7 bilhões de pessoas sentindo um medo, 7 bilhões de pessoas sentindo o medo da escassez, 7 bilhões de pessoas dormindo agora e sem perspectiva, muitas vezes, do que vai sentir, do que vai comer, do que vai fazer amanhã, né? Observa isso. Então, é um inconsciente coletivo vibrando dentro de uma bolha, dentro de uma emoção profunda que nos conecta à história da humanidade, porque toda a humanidade ela tem um nível de história, principalmente quando saímos da idade da pedra e começamos o processo de socialização, começamos o desenvolvimento do aspecto do córtex e do neocórtex, né, do desenvolvimento cerebral. A gente começou a estabelecer esse princípio de criar coisas, de criar tecnologias, de criar vacinas, de criar um bocado de coisa. Isso nos tira de um campo da história e nos coloca dentro de um outro campo da história, né? E só que esse aspecto primitivo reptiliano da nossa, né, no nosso cérebro, ele é muito forte, porque tem a ver com sobrevivência. Então, primeiro a gente pensa em sobreviver. E quando a gente pensa em sobreviver, a nossa consciência apaga, a amígdala. Ela simplesmente não reconhece, não dá espaço para que outras partes do cérebro possam ter a consciência. Ela só pensa em que eu preciso fugir, eu preciso atacar, eu preciso me defender, porque eu paraliso às vezes. Então, esses sintomas que nós, como humanidade, desenvolvemos, ou seja, a ressonância da natureza interna do inconsciente coletivo, vai refletir na natureza externa do planeta. Então, todas as tempestades, tsunamis, maremotos, todas as dificuldades que estamos vivendo na Terra são dificuldades internas que esse inconsciente coletivo da humanidade está vivendo. Isso tudo nos conecta, através da memória celular, a uma história. Isso é importante, tá bom? Outra pergunta. Teve uma pessoa aqui que perguntou o que é essa grande história.
A grande história, eu chamo de grande história, é tudo aquilo que aconteceu, que foram fatos históricos, que foram fatos relacionais do nosso sistema ancestral, ou seja, tem a ver com a nossa ancestralidade. Eu chamo de grande história. A grande história, eu sou a pequena história, e eles, ou seja, a forma como eles se relacionaram, a forma como eles viveram de tempos em tempos, eu chamo da grande história. Então, é uma correlação. A palavra ancestralidade, ela é muito conectada a histórias, né? Então, essas histórias, elas são contadas através da memória celular dentro de cada um de nós. Então, pequena história e grande história. Algumas pessoas estão falando que não estão sentindo esse medo. Uhum. E uma pessoa falou que não conheceu o pai. Uhum. Se isso teria alguma relação? Com medo? Com a ausência do medo. O medo de sobrevivência é um aspecto muito profundo da grande história, né? da nossa relação com a nossa ancestralidade. Esse masculino, ele muitas vezes ele saía da caverna para caçar. E muitas vezes ele era caçado. Então isso gerou um nível profundo de muitas perdas nesse princípio, né? E muitas perdas nesse movimento de ir e não voltar nesse processo. Então esse medo, ele pode estar em algum lugar, velado em algum lugar. O medo, ele é essencial para que a gente possa dar passos na vida. Mas quando ele está totalmente excluído ou em excesso, isso paralisa, isso gera danos à nossa saúde. Então não existe essencialmente uma correlação entre o campo daquilo que é medo e função pai, mas através da história a gente pode contar um pouco desse medo desse feminino, por exemplo, que esses homens iam e não voltavam. E quando não voltavam, essa mulher tinha que ser o quê? Forte, ela tinha que deixar esse medo em algum lugar para poder dar continuidade ao clã, dar continuidade à vida. Vou responder mais uma pergunta. Uma pessoa está falando para você explicar melhor sobre a questão do princípio da vida. Porque a vida inicia com o óvulo e o espermatozoide. Por que você está falando que a vida inicia no espermatozoide? A gente fala sobre função, função biológica. O espermatozoide tem uma carga elétrica positiva. A vida, de fato, ela starta, né? Quando esse espermatozoide fecunda esse óvulo. Ou seja, essa partezinha aqui é onde a vida, de fato, começa. Mas o campo que inicia o impulso da vida é no espermatozoide. Ok? A vida, de fato, começa na concepção. É algo maior, é algo... Não tem palavras, ok? A vida starta aqui, mas o impulso da vida começa no espermatozoide, pela carga elétrica positiva, que é diferente da carga elétrica negativa, que é passiva, que é de se render, que é de se entregar, que é de acolher, que é de nutrir, que é diferente da essência do masculino, por exemplo, ok? Então essa é a grande diferença. Tem mais uma pergunta? Só um momentinho. Tem uma pessoa perguntando se a questão do pai ser cabeça e a mãe ser estômago tem alguma relação com chakras. Eu não vou falar correlações com chakras, mas vou falar correlações com o sistema endócrino, ok? Tem correlações sim com o sistema endócrino. E numa outra oportunidade podemos falar mais sobre esse tema, que também é um tema bem legal, né? Ou seja, olhar para onde a criança se manifesta, onde a mãe se manifesta, onde o pai se manifesta no corpo dentro do nosso sistema endócrino, que consequentemente tem uma correlação com chakras, que é uma palavra em sânscrito que significa movimento, círculo, roda, né? E que os ingleses, na relação com os indianos, estabeleceram esse vínculo de olhar para os sistemas endócrinos da gente. E os indianos falavam que, olha, ali tem um chakra, ali tem um chakra, ali tem uma roda, ali tem algo que gira, ok? Deixe suas perguntas. Amanhã eu posso começar a live de amanhã respondendo as suas perguntas. Pode deixar. Gente, o pessoal do Instagram pode escrever no último post, tá? A gente vai tentar entrar ao vivo agora novamente.
O pessoal do Instagram, ele vai deixar suas perguntas no post. Amanhã eu começo a live respondendo as perguntas. Gente, foram muitas perguntas mesmo. Foram mais de 600 perguntas que eu recebi de ontem para cá. Mas não vai dar tempo de responder todas. A gente vai selecionar algumas que sejam mais amplas, mais respectivas, para que a gente possa juntos estabelecer esse movimento. Agora eu quero começar a ensinar alguns movimentos importantes para que a gente possa liberar emoções e que a gente possa, de alguma forma, se render a esse masculino, se aprender a confiar novamente nesse masculino, ok? O primeiro exercício que eu vou pedir que você faça de hoje para amanhã é que você escreva uma carta. E essa carta, você vai escrever tudo aquilo que são os seus sentimentos por esse masculino, sentimentos por esse pai. Né? Nunca esqueça que o pai é a nossa referência de masculino. Então, o que você essencialmente percebe? O que você essencialmente sente? Não tive uma boa relação, eu tive uma boa relação. Escreva tudo o que você sinta. Deixa a caneta solta e vai escrevendo todos os seus sentimentos, todas as suas experiências. Escreve, seja uma folha, 2 folhas, 3 folhas. Escreve, vai escrevendo, até que você sinta que esvaziou algo, ok? E quando você acabar de escrever, porque você sentiu que esvaziou algo, é uma carta que você vai escrever uma outra carta, uma segunda carta de como você gostaria que fosse essa relação com o papai, com esse masculino, essencialmente. Solte os cachorros na primeira carta. E na segunda carta, experimenta se render. Experimenta olhar para esse masculino de uma forma diferente, sabe? Porque, gente, é impressionante. Muita gente que diz assim, olha, eu não quero saber mais de homem, o meu pai foi horrível, eu não dou sorte com maridos. Enfim, ali por trás existe uma necessidade também de estar com alguém, né? Seja homem com homem, seja mulher com mulher, não importa. Sempre tem uma necessidade de integrar esse pai, de integrar esse masculino dentro de uma perspectiva diferente. Então a primeira carta que você vai fazer de hoje para amanhã é solta os cachorros. Fala da sua experiência com esse masculino, com esse pai. Fala da tua dor, fala da tua... expressa da melhor forma que você puder. E na segunda carta, escreva tudo aquilo que você tem necessidade de integrar, aquilo que você quer na relação com o masculino, aquilo que você merece na relação com o masculino, aquilo que você essencialmente a tua alma necessita nessa conexão de reintegrar esse pai, de reintegrar esse masculino. Então são 2 cartas que você vai escrever. Quando você acabar de escrever a primeira carta, que é aquela que você vai soltar os cachorros no masculino, você vai sentir que esvaziou dentro de você. E quando você sentir que você esvaziou, você vai preencher com uma informação de um desejo de alma de que aquele masculino fosse diferente dentro do seu sistema. A primeira carta, você vai olhar para ela e dizer a seguinte frase: o meu coração se desconecta da dor que eu carreguei ao olhar para o masculino desse lugar. Eu vou pedir que me preste uma folha, por favor. Quando você pegar esta carta, a primeira carta, que é a carta que você escreveu, que você soltou os cachorros na relação com o papai, experimenta, eu vou pedir que você siga com a câmera, por favor, experimenta ficar de joelhos e coloca essa carta nessa altura aqui, ó. Ou seja, onde você possa ter essa perspectiva de olhar para essa parte da história, ou seja, para toda a dor que você aprendeu e que você carrega como memória celular dentro de você, que você possa olhar para essa carta e dizer: eu me rendo, eu me curvo diante
de todo o sentimento, de toda a experiência que aprendi, de que sinto ao ver esse masculino, ao ver o meu pai dessa forma. É um movimento de você poder tocar no teu coração, abaixar a tua cabeça e dizer: eu me rendo diante da grande história, eu me rendo diante da dor que carrego do masculino, eu me rendo diante de todo esse processo que fez com que eu olhasse para o masculino da forma como eu olho. Okay? Esse é um movimento de render-se à grande história, ou seja, render-se à forma como você aprendeu até hoje. Okay? Esse é o primeiro processo da carta primeira. E você vai pegar a segunda carta, que é a carta como você desejaria que esse masculino fosse, como esse princípio daquilo que você merece na relação com esse masculino, e vai dizer: agora eu posso olhar para você com todas as suas limitações. Eu posso olhar para você e dizer o quanto você é essencial na minha vida. Eu sinto muito pela minha indisponibilidade de não poder estar com vocês de uma forma diferente. E agora eu tomo, porque agora eu posso olhar para o aspecto luminoso que existe dentro de você que eu não conseguia ver. E aí você simplesmente vai também gerar esse movimento de tomar e se render diante desse novo aspecto, desse novo lugar de olhar para esse masculino. Se você quiser, você pode trazer essa carta até a sua cabeça e tomar esse lugar é tomar novamente o Pai, a possibilidade de tomar esse Pai, de render-se a esse Pai, de se comunicar com esse Pai, com esse masculino de uma forma diferente, ok? São pequenos movimentos que vão fazer toda a diferença no seu processo de reintegrar, de aprender novamente a olhar para as limitações e reconhecer que por trás de toda a dificuldade que você teve na relação com o masculino, com o papai, existe sucesso, existe algo positivo. E é desse lugar que você vai reintegrar, que você vai fortalecer a sua imunidade, que você vai fortalecer as suas emoções quando você reintegrar novamente a força que vem desse sistema masculino dentro de você, ok? É super importante esse processo. E o segundo exercício é o EFT, Emotional Freedom Technique, é uma técnica de liberação emocional, onde a gente toca especificamente em partes do corpo e vamos olhar especificamente para essas partes aqui. Essa parte essencial pode ser com a mão direita ou com a mão esquerda. O primeiro ponto é o ID3, é o ponto do intestino delgado, é um ponto de ativação, porque o intestino delgado é o que faz com que a gente produza, por exemplo, neurotransmissores como a serotonina. Os nutrientes basicamente são distribuídos pelo cérebro, porque o intestino é um cérebro de qualquer forma, mas ele é distribuído por todo o corpo, né? Ou seja, os nutrientes daquilo que a gente começa a processar, foi processado e passa para esse campo de experiência. E o intestino remete a uma emoção muito forte que tem a ver com a liberação da dor que nós desenvolvemos na relação com a função mãe, porque essa parte do intestino, do sistema digestório como um todo, nos conecta às emoções da criança com a função mãe, essencialmente. É como se fosse uma liberação da culpa, a liberação do medo, nesse processo maior. Então esse é um ponto que ativa essa liberação. Depois temos o ponto que é o IG4, que está bem aqui, ó, esse ponto básico aqui, que é o Ti do intestino grosso, né, que vai liberar essencialmente tudo aquilo que não serve mais, que vai fortalecer o sistema cardíaco, vai fortalecer o sistema reprodutivo, vai melhorar o nosso fluxo de energia em todo o corpo, esse ponto chamado IG4. Depois a gente vai gerar esse movimento do terceiro olho, assim no centro da testa, né? Que vem aqui, ativando a pituitária, a hipófise, e gerando um movimento que é um ponto da medicina chinesa que se chama Yin Tan. É um ponto que faz com que a gente libere os nossos pensamentos, que haja fluxo sanguíneo mais ativo no nosso cérebro. O terceiro ponto é esse lugar aqui em cima, na sobrancelha, né? É um ponto que vai fazer a gente melhorar as nossas tomadas de decisões na vida. O ponto que tem a ver com o campo da liberação de medos
relacionados ao masculino, esse ponto aqui. Aqui é o medo relacionado ao princípio, é o ponto do estômago, o E1 é aqui, onde começa o estômago. É o ponto de liberação dos medos que carregamos da nossa mãe. Aqui é um ponto essencial que conecta os dois hemisférios cerebrais. Aqui o clica. Esse campo é o campo de ativação do cérebro como um movimento maior. Ele serve para uma pessoa quando desmaia, por exemplo, você pega um instrumento ponta-agudo e bate aqui e você vai perceber que aquela pessoa vai despertar a mente, você vai fazer uma prova, vai dirigir, está com sono, faz esse ponto aqui, ó, como campo de experiência, ok? Esse ponto daqui, que é o ponto do pulmão, para liberar as nossas tristezas e potencializar o campo das nossas emoções. E vamos repetir palavras como eu libero tudo aquilo que faz com que a minha criança tenha aprendido a se relacionar com o masculino de uma forma não boa. Aprendemos que o masculino, ele traz muitas memórias que são difíceis e que esse masculino precisa ser liberado dentro de mim, nesse campo de experiência, para que eu possa, de alguma forma, ter espaço para olhar para o masculino de uma forma diferente. Vamos incluir o ponto VC17, que tem a ver com mágoas também. Então, ponto número 1, ponto número 2, ponto número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, aqui na altura da clavícula, aqui, na base dela aqui embaixo, e no centro do peito, ponto número 8, ok? E vamos fazer uma sessão rápida para que a gente possa estabelecer um processo de liberação de uma parte disso. Então, eu libero, repete comigo, eu libero tudo aquilo que me faz olhar para o masculino de uma forma degenerativa, negativa, triste, de dor. Eu libero tudo aquilo que faz com que eu, nesse momento, me sinta triste, me sinta angustiado, me sinta não respeitando o masculino. Eu libero da memória celular, do meu corpo biológico e do meu corpo elétrico, tudo aquilo que impede o fluxo de eu poder ter uma relação diferente com o masculino. Eu libero das minhas emoções tudo aquilo que me conecta à grande história e que faz com que eu tenha uma relação difícil com o masculino. Eu libero todas as emoções e mágoas e conflitos que sinto quando olho e quando me relaciono com o masculino. Eu libero tudo aquilo que fez com que a história me contasse que o masculino é algo que não faz sentido, de que eu posso ser autossuficiente, de que eu posso ser independente, de que eu posso criar os meus filhos sozinho, sozinha, né? Eu libero tudo aquilo que faz com que o meu coração se feche para novas possibilidades, a olhar para o meu pai, a olhar para o masculino, a olhar para essa força vital que vem dessa parte como função. Eu libero do meu corpo, das minhas emoções, da memória celular, tudo aquilo que faz com que gerem bloqueios, couraças, dificuldades, tristezas do meu corpo, das minhas emoções na relação com o masculino. Eu libero, porque assim determino, porque assim eu quero que nesse momento tudo aquilo seja despertado no meu corpo e que traga a consciência necessária para que eu possa estabelecer vínculos diferentes, vínculos saudáveis com o masculino, restabelecendo a minha alegria, a minha paz, para que eu possa me render ao fluxo do masculino. E vamos bater de uma forma mais suave esses toques, tá? De uma forma mais consciente nesse ponto do cardíaco aqui, que é o ponto VC17, é o ponto da liberação das mágoas, das dores, de tudo aquilo que a gente guarda nessa parte do corpo, e dizer: eu vou aprender do lugar de pequeno a estabelecer um vínculo saudável com a principal referência de masculino, que é o meu pai. Mesmo para aquelas pessoas que não conheceram o pai, que o pai morreu cedo, que é adotado, que você não conheceu seu pai, o teu pai está dentro de você.
Então libera dessa parte do teu corpo, no centro do teu peito, qualquer dúvida de que esse ser, de que essa função ela é importante para que você possa estabelecer um processo de ter imunidade, para que você possa olhar para o teu corpo e fortalecer a tua imunidade. E nunca esqueça que a imunidade é uma integração essencial desse masculino, desse pai dentro de você, ok? De que o aspecto viral ele não vai ter força se você tiver em paz com o seu sistema função pai. Um beijo no seu coração. Vamos encerrar essa live, aqui é a segunda live de hoje. Amanhã eu te espero às 8h30 da noite com novos exercícios. Multiplique de forma viral esses 2 vídeos que a gente trouxe como informativo para falar sobre os aspectos sistêmicos do coronavírus, sob uma perspectiva muito humanizada, sob uma perspectiva muito essencial daquilo que precisamos transformar e mudar na nossa relação com o masculino, consequentemente na nossa relação com o aspecto viral. É uma pandemia viral, mas também uma pandemia do medo, e esse medo desse masculino estabelece um princípio de fazer com que eu não me sinta muitas vezes protegido, né? Tem essa questão da proteção também, que esse masculino traz. Mas eu trago um pouco da minha experiência, da minha história. Isso não é uma regra, eu quero deixar claro, isso está indo em processo de pesquisa, ok? Mas que é o melhor de mim, é o que eu pude dar hoje como informação para que possamos, dentro desse inconsciente coletivo, gerarmos vírus de amor, de conexões saudáveis, de harmonia, de equilíbrio, de amorosidade, de respeito por mim mesmo e pelo outro, ok? Um beijo no seu coração. Dúvidas sobre o exercício. Dúvidas sobre o exercício. É recomendável repetir ele em casa? Você vai fazer esse exercício que eu falei hoje quantas vezes você quiser, tá? Esse exercício aqui de cima. Esse aqui você vai fazer só uma vez. Por isso você precisa ver esse vídeo novamente para que você possa pegar o exercício e colocá-lo em prática. Mas o FT você pode fazer sempre, constantemente, sempre que você sentir necessidade, você vai fazer esse exercício, ok? Tem gente perguntando sobre o nosso YouTube. É só buscar lá Instituto Luciano Alves. No YouTube você vai buscar o Instituto Luciano Alves e você vai ver esse vídeo lá, tá bom? Gratidão pela sua presença, gratidão pela sua participação. Multiplique de forma viral esse trabalho, esses 2 vídeos. Amanhã vamos ter o 3º vídeo. Convide o máximo de pessoas para que amanhã, 8h30, a gente possa estar juntos. No sábado vai ter uma outra live para a gente falar sobre medo biológico, aspectos biológicos e sistêmicos do medo, onde a gente vai estar trazendo também exercícios para poder lidar com medo de uma forma diferente, ok? E é isso, eu fico muito grato por todas as pessoas que divulgaram esse trabalho, que estão nos seguindo e que de alguma forma me reconhecem e eu te reconheço como ser humano e que juntos e apenas juntos podemos transformar as nossas relações, transformar o nosso mundo interior, consequentemente vamos ter saúde, vamos ter paz, ok? Um beijo no seu coração, gratidão pela sua participação aqui hoje e espero você amanhã às 8h30 para que possamos juntos aprendermos e tocarmos, tá bom? Fica com Deus e até breve.